Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo da escatologia bíblica. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a tribulação. Mateus 24, verso 21, diz a palavra de Deus: Nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem haverá jamais. O período tribulacional, queridos, será um período sem igual, um período incomparável. Na Bíblia, a tribulação recebe diversos títulos. É chamado também de a ira de Deus, é chamado de o dia do castigo, é chamado também de juízo contra Jacó. O período tribulacional terá duração de 7 anos. Daniel capítulo 9, verso 27, é a 70ª semana de Daniel. Esse período não foi destinado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Igreja do Senhor não estará aqui durante o período tribulacional. Será um período que terá como alvo, em especial, a nação de Israel. Daniel 9, verso 24 ao 27, diz que as 70 semanas estavam destinadas para o povo de Daniel e a cidade de Daniel, não a Igreja de Cristo, que é o seu corpo. Então, nós entendemos biblicamente também falando que os gentios estarão durante a tribulação e os judeus, porém a igreja vai ser arrebatada antes. Esse período é um período que deve ser analisado e estudado à luz do estudo dos profetas, como Daniel, Zacarias, diversos outros profetas que falam também sobre esse tempo, mas também Mateus capítulo 24, e ainda Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 18, finalizando ali com o capítulo 19, quando Jesus volta para interromper os planos do anticristo e implantar o seu reino aqui na terra. Eu quero aqui mencionar algumas verdades. Quando vai começar a tribulação? Daniel 9, verso 27, nos diz quando a tribulação começa. Daniel 9, 27 diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa é uma semana de anos. Então, uma semana tem 7 dias, sendo semana de anos, 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as obras de manjares. Então, a destruição que está determinada recairá sobre ele. Esse ele aqui refere-se ao anticristo, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Portanto, a tribulação ela vai ter início quando um acordo for feito entre muitos. E o texto envolve templo, porque o texto fala sobre o sacrifício ser interrompido no templo. Logo, esses muitos correspondem também a Israel. Portanto, quando um líder político e militar fizer uma aliança com muitos, envolvendo Israel e as nações durante 7 anos, e essa aliança, sendo a aliança da profecia, se dará cumprimento aí ao início da tribulação. Durante muitos anos, nós somos ensinados que a tribulação começa assim que houver o arrebatamento. Mas, biblicamente falando, a tribulação só começa quando esse acordo for feito. Nós não sabemos quanto tempo depois do arrebatamento o acordo será feito. Pode acontecer no mesmo dia? Sim, mas normalmente nas profecias, quando algo é dito que vai acontecer no nível de profecia, normalmente não acontece em seguida. Sempre tem um tempo. A exemplo disso é o próprio Daniel. Daniel estava no cativeiro babilônico e ele recebeu uma profecia ali por meio de um anjo que 70 semanas estavam determinadas para o povo de Daniel e para a sua santa cidade. E essas semanas só deveriam ser contadas a partir de um decreto que ordenasse a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, note que Daniel recebe a profecia em um tempo específico, mas ela só passa a contar, a valer, a partir do decreto que foi promulgado, autorizando aí a reconstrução de Jerusalém. Então, sendo assim, a 70ª semana de Daniel, ou os 7 anos tribulacionais, eles darão início com esse acordo do anticristo por muitos durante 7 anos. Nós sabemos que a Igreja de Cristo está aqui na Terra ainda. E eu entendo que a Igreja é quem impede a manifestação do anticristo pelo poder do Espírito Santo. Quando a Igreja for removida daqui da Terra, então o anticristo vai ter liberdade para agir durante um tempo. Segundo as Escrituras, a maior estratégia do anticristo é o engano. Então ele vai agir com o engano
para enganar e conseguir, de alguma forma, persuadir muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que o governo do anticristo será inicialmente usando as forças militares. De forma nenhuma. Ele vai utilizar primeiro o engano. Depois é que ele vai utilizar as forças militares, conforme a Bíblia vai falar, que ele vai reunir exércitos para pelejar contra os santos. Ali a Bíblia mostra isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, que ele vai perseguir os santos ali durante a tribulação. Esses santos não correspondem à igreja, mas são os salvos do período tribulacional. Tudo bem? Avançando um pouco aqui, eu quero falar agora, eu falei quando começa a tribulação, eu quero falar agora quando termina a tribulação. Mateus 24, verso 29 nos diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, os poderes dos céus serão abalados, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e com grande glória. Portanto, queridos, a tribulação começa com o acordo do anticristo e ela finaliza com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, após a tribulação, Jesus vai voltar gloriosamente, visivelmente, fisicamente, poderosamente. E então, juntamente com a sua igreja e os seus santos anjos, Jesus vai voltar, vai fazer justiça favorável a Israel, vai fazer alguns julgamentos ali que ocorrem na sua segunda vinda. Alguns mortos irão ressuscitar. Os mortos, os mártires da tribulação e os santos do Antigo Testamento irão ressuscitar e entrarão para o reino milenar, que nós falaremos em outro vídeo. Eu quero agora me aproximar mais um pouco dos personagens da tribulação. Quem estará aqui? Quais são os personagens que nós podemos ver no livro de Apocalipse em especial, que estarão atuando ali durante o período tribulacional? Bom, eu vou fazer uma lista aqui, mas eu não quero ser exaustivo. Nós podemos citar aí um primeiro personagem que terá uma grande evidência durante o período tribulacional, é o anticristo. Ele aparece ali em Apocalipse capítulo 6 como um cavaleiro de um cavalo branco. Ele tem um arco, mas ele não tem a flecha. O seu cavalo é branco, ele traz consigo outros cavaleiros que vão trazer destruição para a terra. Ele sai como um general vitorioso, como uma autoridade vitoriosa, porém, ele não é o cavaleiro do capítulo 19, que é Jesus. O cavaleiro do capítulo 19 tem um manto tinto de sangue, tem uma espada afiada de 2 fios. O seu nome se chama o Verbo de Deus. O cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, ele traz um engano. Provavelmente está associado aí à falsa paz, a esse falso acordo de paz que o anticristo há de selar, há de fazer com muitos. Então, primeiro personagem, o anticristo, chamado também de homem da iniquidade, filho da perdição. Ele irá trabalhar sobre 3 bases. Ele vai utilizar aí o poder político, porque a Bíblia fala que ele vai fazer aliança com nações. Ele vai utilizar o poder militar, pois a Bíblia fala que ele vai reunir exércitos. E ele também vai utilizar o poder religioso, pois ele terá como apoio um outro personagem do período tribulacional, que será o falso profeta, também chamado em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, como a besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra parece cordeiro, mas fala como dragão. Note que é literalmente trazendo engano, trazendo confusão para as pessoas. É nesse período que será implantada a marca da besta, pois esse personagem, falso profeta ou besta da terra, vai ser responsável pela implantação da marca da besta durante o período ali da tribulação. Outro personagem ou grupo de personagens que se destacam também durante o período tribulacional. Apocalipse capítulo 7, os 144 mil. Os 144 mil são 144 mil judeus. O próprio texto diz que são 12 mil de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Eles serão selados pelo Senhor, eles serão servos do Altíssimo, estarão aqui para servir ao Senhor. Provavelmente serão eles responsáveis pela pregação do Evangelho aqui. Assim como Jesus falou em Mateus 24, verso 14, e este Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Provavelmente eles serão responsáveis por essa pregação.
Isso é aceito porque no próprio capítulo 7 de Apocalipse, a partir do verso 9 até o verso 14, já aparece uma grande multidão que foi salva pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas receberam a palavra de Deus e foram salvas. Temos aí ainda alguns outros personagens, como, por exemplo, no capítulo 11 de Apocalipse, aparecem as duas testemunhas, que a Bíblia fala que são dois profetas, duas oliveiras, dois castiçais. Esses dois homens, eles estarão dando testemunho, em especial à nação de Israel. Mas o alcance do ministério deles será um alcance mundial. Eles estarão dando testemunho por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Eles irão profetizar durante 3 anos e meio. Eles serão mortos, mas eles irão ressuscitar depois de 3 dias e meio. Uma voz vinda dos céus, essa voz vai chamar as duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, você pode verificar aí, a partir do verso 3, e então elas irão ressuscitar e subir aos céus. Um outro grupo de personagens que nós poderíamos mencionar aqui também, ou até citando aí 3 personagens em um momento só, nós temos no capítulo 12 de Apocalipse o dragão, nós temos o filho e também a mulher. O dragão, claramente, em Apocalipse 12, verso 9, diz que é Satanás, a antiga serpente. O filho, o texto vai nos deixar claro que é Jesus Cristo, pois diz que ele há de reger a terra com cetro de ferro. A mulher, diz o texto que ela foge, e o dragão vai perseguir a semente da mulher, a descendência da mulher. Provavelmente está associada aí à nação de Israel. Não pode ser a igreja, porque não foi a igreja que deu à luz ao Cristo. Não pode ser Maria, porque Maria ela já está com o Senhor. E um outro detalhe, o ocorrido ali em Apocalipse capítulo 12 não se encaixa com a história de Maria. Maria não foi perseguida durante 3 anos e meio. Então, é o que vai acontecer ali com essa mulher. Provavelmente está associada aí à nação de Israel. Por quê? Porque fala sobre sol, lua e estrelas. No Antigo Testamento, José foi que teve um sonho, falando aí sobre sol, lua e estrelas, que dizia respeito à nação de Israel, a formação ali da nação de Israel. Portanto, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse corresponde à nação de Israel, que será perseguida durante o período tribulacional pelo dragão. Outro personagem que nós poderíamos mencionar aqui também se encontra ali em Apocalipse capítulo 18 e capítulo 17 e capítulo 18. Nós temos aí a meretriz, que provavelmente será um falso sistema religioso liderado ali pelo falso profeta. E temos também a Babilônia, que será uma cidade-sede do governo do anticristo. Essa cidade-sede do governo do anticristo também será um poder econômico, será um poder oposto a Deus. Provavelmente será ou Babilônia literalmente reconstruída. Alguns teólogos entendem que não, entendem que Babilônia jamais será construída novamente por causa de algumas profecias, ou será Jerusalém que recebe o título de Babilônia. Independente de qual cidade será, ela recebe esse título de Babilônia, provavelmente associada aí à sua imoralidade, à sua idolatria e outros aspectos que poderíamos mencionar aqui. De qualquer forma, o anticristo, em uma tentativa frustrada de imitar o Cristo, ele vai ter uma religião base, que será aí liderado pelo falso profeta. Ele vai ter uma cidade base, que vai ser aí essa grande Babilônia, e ele vai liderar, trazendo aí oposição a Deus e aos santos, aos salvos que estiverem aqui durante o período tribulacional. Tanto judeus e gentios que se converterem aqui durante a tribulação. Até um anjo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, será responsável pela pregação de um evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz que vi um anjo forte voando pelos céus, tendo um evangelho eterno a anunciar para todas as tribos, povos, línguas e nações, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque são chegadas a hora do seu juízo. Então note, queridos, que a Bíblia nos mostra que haverá sim pregação ainda durante o período tribulacional, mesmo quando a igreja não estiver aqui. É importante a gente compreender que a igreja não é detentora do testemunho de Deus. No Antigo Testamento não havia igreja, mas havia o testemunho de Deus.
Hoje, na nova aliança, no período da graça que nós estamos, existe também o testemunho de Deus agora por meio da igreja. Quando a igreja sair daqui da terra, Deus não ficará sem testemunho. Pelo contrário, ele levantará os seus para testemunhar a respeito da sua verdade, da sua palavra. Alguns personagens ainda que nós podemos mencionar. Capítulo 19 de Apocalipse tem o cavaleiro do cavalo branco, com um manto tinto de sangue. Esse é Jesus Cristo. Esse é o leão da tribo de Judá. Aquele que veio na sua primeira vinda sentado em um jumentinho. Ele virá agora na sua segunda vinda sentado em um cavalo branco. E ele vem com a sua espada afiada de 2 fios. Ele vai guerrear contra os povos inimigos, fazer justiça favorável a Israel. Os povos serão mortos e então ele vai implantar o reino dele aqui na terra. O período tribulacional será um período incomparável, um período sem igual, que não foi destinado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também ainda, no contexto da tribulação, nós podemos mencionar 3 séries de juízos. Nós temos ali os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Os 7 selos trazem destruição para a terra em uma escala menor. Acontece também que as 7 trombetas vão trazer destruição, aumentando aí o alcance e a intensidade. E as 7 taças da mesma forma. Portanto, a tribulação, eu gosto de dizer que é como o aquecimento de um ferro de passar. Um ferro de passar roupa. Você você liga-o na tomada, ele não esquenta automaticamente, mas ele vai esquentando, até você não conseguir tocar mais nele. Assim também acontece com os juízos tribulacionais. Eles irão ocorrendo durante esse período de 7 anos. Ok, queridos? Então, eram essas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre o período tribulacional. A tribulação, ela também pode ser dividida, queridos, segundo alguns estudiosos, como princípio das dores e grande tribulação. O princípio das dores corresponde aos 3 primeiros anos e meio da tribulação. E grande tribulação é denominada aí para a segunda metade da tribulação, ou a última parte da tribulação, que será um período de maior intensidade. De qualquer forma, todo o período é chamado de atribulação, a ira de Deus. Também faz parte do dia do Senhor. Um outro aspecto a ser mencionado é que nós não estamos no princípio das dores, porque o princípio das dores está associado a esse período tribulacional. Alguém diz, então, se nós não estamos no princípio das dores, e tudo isso que está acontecendo, o que é? Nada mais é do que sinal de uma terra caída. Alguém me perguntou uma vez, tudo isso que nós estamos passando é sinal do fim dos tempos? Eu digo assim, tudo isso que nós estamos passando é sinal de uma terra caída, cujo Deus é Satanás, cujo Satanás é o príncipe desse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não espere melhoras para uma terra cujo Deus é Satanás. Agora, nós cremos que haverá um momento que o Todo-Poderoso há de voltar e então ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra e será um reino de paz e de justiça. Nós falaremos sobre isso em outra ocasião. Deus abençoe você, em nome de Jesus.